Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Ana Pitorri, eu sou a professora de Química Orgânica do CAUR e hoje eu posto a minha primeira aula para vocês. Como a nossa primeira aula vai ser sobre Introdução à Química Orgânica. Eu vou introduzir um pouquinho sobre tudo que a gente vai ver durante esse ano todo. Primeiro de tudo, o que é a química orgânica? A química orgânica, ela vai ser a área da química que a gente vai estudar os compostos que contêm o composto carbono. Todos esses chamados de compostos orgânicos. Essa expressão ela vem de 200 anos atrás e ela designava substâncias que eram produzidas somente por organismos vivos. E por que hoje em dia a gente não usa mais essa denominação? A gente fala que é de compostos que contêm carbono. Porque atualmente a gente consegue reproduzir esses compostos, por exemplo, num laboratório. Então eles não vêm somente por organismos vivos. Então os cientistas acharam que era um termo muito ultrapassado falar que estuda só o que é produzido por organismo vivo. Então, a gente colocou simplesmente que é a química que vai estudar os compostos que contêm o carbono, os então chamados compostos orgânicos. Uma característica muito grande dos compostos orgânicos é que todos eles contêm o elemento carbono, só que nem tudo que tem o elemento carbono ele é orgânico. Aqui a gente tem um exemplo muito bom. Nessa figura aqui, a gente tem o etanol. Embaixo vocês podem ver a fórmula química dele. O etanol, ele é simplesmente formado de carbono, hidrogênio e oxigênio, e ele é considerado um composto orgânico. Já do outro lado, a gente tem o diamante. O diamante, ele é formado somente pelo carbono. Esse Nzinho embaixo aí na fórmula, ele significa que é diferentes quantidades de C, depende do diamante que a gente está trabalhando. Só que ele é só carbono. Ah, ele não devia ser um elemento orgânico? Não. Para a gente ver que nem tudo que tem carbono ele é orgânico, mas todos os orgânicos têm carbono. Quais são os elementos comuns que a gente vai encontrar nos nossos compostos orgânicos? Primeiro de tudo, o carbono. A gente tem aqui o elemento carbono, que é um tetravalente. O que isso significa? Que ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele precisa sempre fazer 4 ligações. Além dele, um elemento muito utilizado, que vai aparecer muito para a gente durante o ano todo, é esse cara aqui, o hidrogênio. O hidrogênio ele só possui um elétron na camada de valência, o que significa que ele só faz sempre uma ligação. A gente tem aqui, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele possui 5 elétrons na camada de valência. A gente pode reparar que esses pontinhos aqui, eles indicam os elétrons da camada de valência. E a gente tem o oxigênio, que também vai aparecer muito, especialmente quando a gente for ver função orgânica. O oxigênio, ele possui 6 elétrons na camada de valência. E o que isso significa para a gente? Que ele vai fazer somente, no máximo, 2 ligações. E por que 2? Por que o carbono faz 4 e o oxigênio 2? Quando a gente está trabalhando com camada de valência e elétron, todos os nossos elementos, eles possuem ficar com a camada de valência, que é a camada externa, completa de elétrons. O nosso completo seriam 8. Então, como o carbono tem 4, ele precisa fazer 4 ligações. Como o oxigênio tem 6, ele precisa fazer 2. Ah, mas eles podem fazer mais que isso? Não, eles não podem. E a gente vai ver um pouquinho o porquê. Aí também aqui a gente tem muito o flúor, o cloro, o bromo. Eles vão ser também elementos que a gente vai ver muito quando a gente for trabalhar a função de halogênio. Mas isso aí vai demorar um pouquinho ainda. Aí a gente tem os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, como eu falei, eles fazem ligações. Eles se ligam por ligações covalentes. E o que uma ligação covalente significa? Ela significa que é uma ligação química que é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétron entre átomos. Então, o que isso vai falar para a gente? Que esses compostos eles vão dividir elétrons. Eu empresto um, você me empresta um. Então, eles estão compartilhando os pares. Nenhum deles vai perder elétron.
A ligação covalente, ela ocorre tipicamente entre átomos que não são metálicos ou que formam moléculas. No caso, os compostos orgânicos. Eles formam substâncias moleculares. E que tipo de ligação pode ocorrer? Como eu falei, essa ligação ela vai ser uma troca de elétrons. Eu te empresto um, você me empresta um, junto a gente tem dois. Como o carbono sempre precisa fazer 4, então ele tem que se juntar com outros elementos. E ele pode se ligar de forma simples, dupla ou tripla. E o que isso significa? Quando a gente faz uma ligação simples, somente um par de elétrons é compartilhado pelos dois átomos. Eu empresto um, você empresta um, junto a gente tem um par. A gente tem a ligação dupla. A ligação dupla, ela vão ser dois pares de elétron compartilhado. Eu empresto dois, você empresta dois e junto a gente tem dois pares. E uma ligação tripla. A ligação tripla, elas são três pares de elétrons compartilhados. Eu empresto 3, você empresta 3, junto a gente tem 3 pares. Aqui a gente tem um exemplinho com metano. O metano, ele vai ser um carbono e 4 hidrogênios. Como eu mostrei, o hidrogênio ele só tem um elétron. Então, por isso que a gente precisa de 4 hidrogênios. Por quê? O carbono está aqui no meio. Ele tem 4 elétrons dele. O elétron do carbono é o vermelho. 1, 2, 3, 4 elétrons. Se ele precisa fazer 4 ligações para ficar com 8, e cada H só pode dar um elétron, ele liga com 1, ele vai ter um par aqui, junta 5. Um par aqui embaixo, 6. Um par na lateral, 7. E aqui outro par, 8. Aqui do lado também é o metano, só que ele é com outro tipo de desenho. Na próxima aula a gente vai ver certinho esses tipos de desenho. Mas é a mesma coisa. Esses traços aqui, eles significam essa troca de elétron, só que sem ter a necessidade de colocar as bolinhas. E esse aqui, que aparece listrado, ele só indica que é uma ligação que está ocorrendo para trás. Ele é como se fosse uma forma em 3D. Voltando um pouquinho para a cadeia carbônica. Ela é a estrutura que forma todos os átomos de uma molécula orgânica. Ela também inclui heteroátomos e hidrocarbonetos. Como assim? O que é isso? Qualquer átomo em uma molécula que não seja o carbono ou o hidrogênio, ele é um heteroátomo. Hétero vem da palavra de diferente, de ser diferente. Então, tudo que não é um carbono e não é um hidrogênio é um heteroátomo. O oxigênio é um heteroátomo, o flúor é um heteroátomo, o iodo é um heteroátomo, e mais pra frente a gente vai ver eles de novo. Aí a gente chama de hidrocarboneto as cadeias carbônicas que são compostas somente por carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos, eles vão ser a nossa cadeia carbônica mais simples que a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem um exemplinho. Quando eu falei mais simples, quer dizer que a fórmula composta, a fórmula química deles era simples, só 2 elementos. Mas visualmente eles podem parecer difíceis, como por exemplo aqui. Nesse caso aqui, a gente tem o hidrocarboneto que é o 2,2,4-trimetilpentano. A gente vai descobrir durante o ano como fazer isso, como descobrir. Vocês vão ver que é super tranquilo, não se desesperem já. E ele é um hidrocarboneto, ele só tem na sua fórmula C e H. Lembrando que esses H2, H3 é a quantidade de hidrogênio que o nosso carbono está ligando. Para você não ter que fazer igual ao outro desenho, que são várias setinhas de H, você pode simplesmente colocar H3, H2. Aqui do lado já, a gente tem o éter dimetílico. O éter dimetílico a gente vai ver ele lá quando a gente for estudar funções orgânicas. Por enquanto, a gente só vai prestar atenção nesse cara aqui, nesse oxigênio. Como eu falei, o oxigênio ele é um heteroátomo, então é uma cadeia com heteroátomo. A última coisa que a gente vai ver hoje, só para introduzir um pouquinho sobre a química orgânica, é a classificação dos carbonos. A classificação dos carbonos é bem simples de entender, só que é algo que sempre cai nos vestibulares, quando tem questão de verdadeiro e falso, de somar.
ou mesmo de alternativa, é muito comum eles, em vez de tipo, apontarem para algum carbono, falar o carbono quaternário da questão, o carbono terciário, quantos carbonos secundários tem. É muito comum de aparecer em questão de vestibular, então é algo que a gente precisa aprender, mas vocês vão ver que é super facinho. Primeiro de tudo, o carbono primário. O carbono primário, ele vai ser um carbono ligado somente a um carbono. O nome primário já indica que é de primeiro, então ele é só um. No caso do metano, aquele exemplinho que a gente viu antes, o metano é ligado somente a 4 hidrogênios. Então o metano ele não entra como um carbono primário. Ele não entra nesse tipo de classificação. Só lembrando porque às vezes cai isso no vestibular só para enganar. Então, o carbono primário vão ser carbonos que se ligam somente a um carbono. Já o secundário, o nome já indica, secundário vem de dois. Isso quer dizer que nosso carbono liga diretamente a dois outros carbonos da cadeia. Aí a gente vai ter o terciário. O nosso carbono terciário, ele vão ser carbonos que se ligam diretamente a três carbonos. E por último, a gente tem o carbono quaternário, que vai ser um carbono ligado a 4 outros carbonos. O que isso significa? O carbono quaternário ele é o mais fácil da gente ver, porque todas as ligações dele vão ser com carbono. Agora eu vou mostrar um exemplinho para vocês, para a gente ver como que a gente consegue ver isso numa questão. Vocês podem ver aqui, é um composto orgânico montado. Ele é meio grandinho, mas nada que vai ser difícil depois, durante o ano. E como que a gente vê? O carbono primário, ele é muito fácil de ver porque ele normalmente fica na ponta. Então, aqui o amarelo, ele vai indicar pra gente todos os primários. A gente tem um primário nessa ponta, um primário nessa ponta, um primário aqui e dois primários aqui embaixo. Ah, mas só existe na ponta? Não. É o caso desse carbono amarelo aqui. Ele também é um carbono primário e está no meio. E como que isso acontece? Porque ele está ligado diretamente a um carbono e ele está ligado a um nitrogênio. Então, ele conta como um primário. Aí, secundário, a gente vai ter um carbono só nessa aqui. A gente tem esse carboninho aqui, que está entre um carbono primário e um carbono terciário. E o que é esse carbono terciário? Ele está ligado ao carbono secundário, a um carbono primário aqui da ponta, a um hidrogênio, que a gente não vai pôr na contagem, e um carbono aqui. Então, ele liga em 3 carbonos, ele é um carbono terciário. E por último, aquele que eu falei que é o mais facinho de a gente identificar, o carbono quaternário. O carbono quaternário, você pode ver ele bem aqui no meio. Em todas as ligações que você vê, a gente consegue ver que ele é um carbono, ele é ligado a um carbono. Então, ele entra como um carbono quaternário. Eu já falei que na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho de ligações, mas só para aproveitar esse exemplo. Aqui a gente percebe que todas essas ligações, que é só um pontinho, só um risquinho, elas são ligações simples. Uma troca de elétron, uma troca de par de elétron. O carbono dá 1, o hidrogênio dá 1. Nesse caso aqui, como o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa fazer de 2. Como ele só está ligado a um carbono, ele faz uma ligação dupla. A ligação dupla, ela vai ser esses dois risquinhos. Cada risquinho, ele mostra que é uma dupla de elétrons trocando. Então, como tem duas, são duas duplas. Uma ligação dupla. E por último, a gente tem essa ligação aqui, que é uma ligação tripla. Ela é ligação tripla porque elas são 3 pares de elétrons sendo trocados. E ela é indicada dessa forma aqui. Então, cada risquinho, ela indica um par de elétron. Então, por hoje foi só isso, gente. Muito obrigada. Eu vou estar postando para vocês na quinta-feira, hoje. E fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. O grupo do Caur tá aí para isso. E é isso. Muito obrigada.